Fala pessoal, começando por aqui mais um episódio do Pô de Cega do Poperô. Eu quero agradecer, nossos parceiros, DJ Refrigerantes, Água Caiari, Olá Telecom, JJ Material de Condição e Japinha Lanches. Gente, hoje eu tenho a honra de receber aqui no nosso Pô de Cega esse cara que tem uma história linda aqui em Porto Velho, hein? Um dos maiores locutores aqui do estado de Rondônia. Eu tenho a honra de receber ele, que foi conhecido como Gustavo Cobra e hoje é conhecido como Gustavo Sete, o Cavaleiro de Deus. Gustavo Sete, aqui no Pô de Cega do Poperô. Oi, beleza, gatinhos e gatinhas? Rapaz, o homem é o homem do vozeirão. Como é que é? De novo aí? Oi, beleza, gatinhos e gatinhas? Vai de pé ou vai de trem? Gustavo Cobra na área. Na época, agora é Gustavo Sete. E aí, pessoal, lembra dessa voz aí? Essa marcou Porto Velho. Vou até tirar meu óculos aqui agora. Boa, Poperô. Rapaz, obrigado, Boa. Gustavo, por você estar aqui no Pô de Cega, hein? Tamo junto, meu mano, tamo junto. Gustavo, a pergunta que não quer calar, hein? Certo. Na década de 90 e 2000, você era conhecido como Gustavo Cobra. Por que Cobra, hein? O Cobra surgiu, antes de ser locutor, nós éramos dançarinos, né? Então dançava ali o Michael Jackson, dançava Blake, e tinha um grupo chamado Serpentes, que era o Turbo, era o Sola, o Londo, era uma galera, Bruce, o Boi. Então nós éramos ali os Serpentes, e todos tinham que ter um apelido. E na época que eu criei o Cobra, aquele filme foi em 1986. 86, o Stallone Cobra tinha lançado o filme dele, né? E então eu falei, pô, o meu vai ser Cobra. E aí ficou então Cobra como dançarino. Quando eu fui pra rádio, como já era conhecido que eu perco Cobra pela dança, passei então a ser o Gustavo Cobra também da rádio. Ah, tá. Então foi por causa do Sylvester Stallone, então, né? Foi na época do filme O Cobra, Sylvester Stallone. Ah, pai, foi sucesso esse filme aí. Passou demais aí na Foi sucesso, até hoje televisão, assisto hein? ele. E a vontade de ser locutor? Desde criança que você sonhou em ser locutor ou foi com o tempo que você foi... Foi com o tempo, Poperô. Eu sou filho de Porto Velho, sou filho de Rondônia, com orgulho. Porto Velho Raiz, né? Porto Velho Raiz. E na época tinha um programa que era líder de audiência do grande amigo meu, que hoje é meu grande amigo, Cesário Pereira. O programa Belos Momentos de Amor. Como que seria aí a locução romântica aí, Gustavo? Eu imitava o Cesário na época, Imita né? o Cesário também, imita aí. Só um trechinho. O poema dele é assim, Belos momentos de amor que passei quando em teus braços me entreguei. Momentos esses que só eu e você vivemos. Na plenitude do amor eu te conquistei e no ar declarei que em momentos de amor não te esquecerei. Ah, o pai é top Aí demais. falava pras gatinhas isso aí e tal. E com isso a gente vai treinando e surgiu uma vaga, uma oportunidade de trabalhar em rádio, numa rádio chamada Progresso, através de um parente meu, do Batista, que meu avô, meu saudoso avô Gustavo, que meu nome vem dele, um grande guerreiro, um grande homem de Deus. Também é locutor, não era não? Não, ele era barbeiro. Barbeiro, é? Era barbeiro, mas era um homem maravilhoso, né? E aí ele falou para esse Batista, que era casado com a minha tia, leva meu neto, que meu neto tem futuro. Né? Leva que ele tem futuro. Então era garotinho nesse tempo? Eu tinha 17 anos de idade, era jovem já. Já tinha vontade de falar, né? Já falava, já brincava, e foi quando realmente fui para a rádio de lá, desencadeou toda a minha profissão. E como foi seu contato na rádio? Qual foi a rádio que você teve contato? Que você entrou a primeira vez, você já se maravilhou? Rapaz, que rádio top, como que foi isso? Então, foi a Rádio Progresso, que era a rádio do governo. Essa rádio, na verdade, era a Rádio Obras. Era a Rádio Obras, o governo comprou, e então passou a ser a Rádio Progresso quando eu tive o primeiro contato com a rádio. Eu trabalhei um mês como sonoplasta, e depois de um mês, então, Ângela Xavier, Valdir Lins, Zildo Pereira, saudoso Davi Melo, comecei então a fazer um programa diário, e daí a gente foi pegando gosto pela coisa, e estamos até hoje como radialista. Rapaz, que legal, rapaz, a história bacana. E assim, você lembra essa primeira vez que você fez o programa ao vivo? Lembro. Tava nervoso? Como é que foi? Na verdade não, porque a rádio, eu por ser muito jovem, já vinha treinando, né? E o meu horário, eu ficava sozinho, eu era logo operador. Eu ficava de meio-dia a 1. Eu fazia a transição da Ângela para o Valnei. Então fazia ali aquele horário, eu acho que era sertanejo, não lembro muito bem. E foi de boa a transição, bacana. Legal demais, rapaz. E assim, Gustavo, qual foi a rádio que você trabalhou aqui em Porto Velho? Trabalhou muita rádio aqui em Porto Velho, hein? Trabalhei depois da Progresso, eu fiz teste na Clube Cidade, né? Onde eu fui trabalhar na Clube Cidade, né? Sandra Santos, Flávio Dantas, que eram os melhores, Carlos Porradaço. E aí começou realmente aí o nome pegar peso, né? Porque um FM é diferente de uma AM.
E ali então comecei a ser o Gustavo Cobra da rádio. Rapaz, conhecido demais, hein? Depois eu fui para a Rádio Rodônia e aí trabalhamos também na Parecis. Agradeço muito ao Everton Leone pelo esse espaço que nos cedeu. E a boa parte da Rádio Rodônia, boa parte. Legal demais, hein? Como locutor. Fui também para fora, trabalhei em Cuiabá, trabalhei também em outras emissoras, mas a maior parte foi em Rondônia mesmo. Gustavo, além do rádio, você também animava a festa, né? Animava. Foi antes ou foi depois que você animava a festa? Na verdade, foi juntos, né? Uma década de 90 foi um auge muito forte de dance nacional. Dance music. Dance music. Então, começou a rolar muitas festas, inclusive Noite do Bicho, Noite com a Rondônia FM, que foi através de mim, do Silvestre, que surgiu uma Noite com a Rondônia FM. E aí a gente era muito convocado, era muito solicitado para fazer essas festas, porque eu não era DJ, eu era o cara que animava as festas, né? Como é que animava? Como é que era bonitinho? Você lembra, né? Era mais ou menos assim, não, é coisa, como é que era? Acho não é coisa de ensaiada, não é coisa de rotina. Agora eu quero ouvir o gritinho das meninas. Aí, não é coisa de rotina, não é coisa ensaiada. Agora eu quero ouvir o grito da macharada. Aí colocava aí, quem é corintiano? Quem é flamenguista? Olha, os dois times que batiam moral, uma força, sem demagogia nenhuma. Era o Corinthians e o Flamengo. Rapaz, desde essa época, desde a época de 90, a massa já era forte mesmo. Caramba, legal. E assim, você falou sobre Noite do Bicho, como que foi a Noite do Bicho? Você animou lá mesmo a festa? Eu era o locutor da Rádio Rondônia, né? A Rádio Rondônia era a melhor rádio nessa época. Tinha uma equipe maravilhosa, realmente, só dos melhores. Eu lembro que era o Gustavo Cobra, Silvestre Lima, Flávio Dantas, Everaldo Júnior, Eli Gomes, top, né? Tinha o Evaldo Santos, a Rogéria Castro, tinha também o outro rapazinho, agora deu um branco no nome dele, mas eram os feras, realmente. E então, o Júlio Sérgio que era o produtor. Então nós éramos convocados sempre, né? Nós éramos as estrelas da época. E o Daniel Campos fez uma festa, a primeira que foi no colégio Rio Branco, né? Rio Branco, nem ele acreditava que daria tanta gente, e superlotou dali. Ele teve aqui, contou uma história muito legal. Eu vi a história dele, muito bacana. E depois dessa festa aí, também vieram outras e não parou mais. Caramba, tem até a foto que eu postei recentemente, né? Você com a camisa do Noite do Bicho, né? Ali já acho que foi a terceira já. Foi a terceira, né? Eu não lembro muito bem, mas já foi uma das mais da frente já também. Aí depois veio o Shop Show depois, né? Veio a Noite com Rondônia, veio Shop Shows também. Né? O Shop Shows, na época, foi montado pelos DJs. Aí, não lembro, sei porque deu certo, mas aí o Glaucio entrou na frente, juntamente com o saudoso do Nino, e ficou nós três ali na época, né? Só que na época estava uma vida muito louca e eu não dei continuidade ali. Então ficou só o Glaucio e o Nino e depois parou. Mas veio o Shop Show nessa época. Cara, eu me lembro que tinha um programa na Jovem Pan, você tinha um programa, né? Também trabalhamos na Jovem Pan. Tocava música nacional, aí vocês mesclavam a Jovem Pan com o Shop Show, né? Era e tava no auge dessa nacional, de Almena, Adailton, tocava. Essa galera era top demais, hein? Poliana também tocava muito, né? Kids of Dance. Aquele negão lá, o Bloco Tiburones. Bloco Tiburones, né? Ele também aqui na Teve aqui no Tiburones. Bacana, forte, hein? Caramba, só os top, hein? Gustavo, você tem alguma história engraçada desse tempo aí do Shop Show, da danceteria, que você possa contar pra gente? Cara, tem muitas histórias, mas eu lembro de uma história bacana que marcava muito, quando chegava na hora do auge ali, dos Shop Shows, né? Porque tinha as gangues ali, cara. Tinha o bairro Liberdade, o bairro do Areal, o bairro Maria. Briga não? Rapaz, o negócio era piseira. A briga lá, os caras eram fera mesmo. Então ficava assim, eles um de frente pro outro assim. Aí o Glaucio entrava, né? Aí só aquele pancadão, pum, pum. Aí um de frente pro outro assim, ó. Né? Uns 200 do lado, 300 do outro, aí ficava aquela loucura. E eu lembro que o palco era alto. O palco devia ter uns 3 metros de altura. Rapaz, era alto mesmo. Era alto. E o molecão, rapaz, pulava lá de cima, bem no meio. Pum! Aí lembra que era do Michael Jackson? Lembra? Afastava pra cá, né? Aí parava pra cá. Aí, vamos dançar, galera! Aí começava uma piseira, ó. Aí eu saía, a pia começava. Não tinha boca, né? Dava briga, né? Era muito bom, era muito top demais.
Maravilhoso. Então marcava muito essa época aí do Shop Shows. E assim na rádio, aconteceu alguma coisa bacana na rádio? A história engraçada na rádio, que você fazer um programa de Teve madrugada? uma história, cara, essa nunca a gente esquece, não. Conta! O cantor, não lembro mais quem é o cantor. Eu sei que o cara tava no auge na época. Quem é o cantor, Não hein? sei se era Conrado, eu sei que era um desses caras dessa época aí. Famoso aí. E eu na época tomava um goró legal, né? E eu fui trabalhar na Rádio Rondônia nessa época, e eu entrei na época, acho que 1 da tarde. E esses caras iam estar lá 3 da tarde, se cantou lá. Eu não lembro se era Conrado, eu sei que era um cara que era sucesso. Era famoso aí. Era famoso. Aí esse cara veio 3 da tarde. E eu tava com a barriga, sabe? Você bebe tanto, come muito. Tava só fermentada, velho. E antes eu tinha soltado já um cheiroso, né? E nem eu aguentei o cheiroso, velho. Dentro da rádio. Dentro da rádio, estúdio fechado ali, porque antigamente tinha os materiais para poder, o acústico, né? Para não fugir o som. Mano, tive que abrir lá as portas e tal, jogaram bom ar, porque o negócio ficou feio. Amenizou. Aí o cara chegou, pá, o cantor, e com ele veio um monte de fã, cara. Um monte de fã. Aí a Rádio Um monte de mulher com ele. Um monte de mulher e tal. E o estúdio é pequeno, né? Eu tô preocupado, pô. E eu de barriga lá não, eu tava hoje. de boa. Eu era um operador de boa, comecei a entrevistar o cara. Pois é, Polegar, pô, era um grupo Polegar. Ah, o Polegar, né? Era um tal de Polegar. Aí eu entrevistei o cara, pois é, vai ser no Ferroviário hoje. E veio à vontade de soltar o cheiroso. E o estúdio lotado de E eu fui gente. lotado. Eu falei, puta, eu sabia que o bicho ia feder mesmo, né? Aí eu fui cruzei a perna, né? Mas aí, então hoje à noite, pá, o que é ingresso aqui na Rádio Rondônia? Liga agora, pá. E aí a vontade aumentou, velho. Aí eu cruzei a segunda perna, dei a segunda cruzada. Pra segurar, porque o negócio tava forte. Aí eu fui cruzar a terceira vez, porque já não tava aguentando mais. Quando eu fui cruzar, soltei uma perna, aí saiu só aquele vento. Aí eu soltei, né? Liberei. É o Pedro que chama o outro, né? Adolfo. Rapaz, não deu 3 segundos. Quando o cheiro chegou, você viu o cara falou assim, ó, hoje no ferroviário vai. Aí saiu um atrás do outro, ó. Um atrás do outro, aí espantou no outro. Rapaz, o negócio foi forte lá. Rádio Rondônia, esse cara nunca vai esquecer esse dia aqui em Porto Velho, né? Caramba. E foi feia a situação. Essa história foi louca, hein? Foi pum de ressaca, mano. Não deu pra aguentar, não. Eu aguentei, ó. Até eu sair. E assim, Gustavo, teve algum evento que marcou sua vida? Que você fez locução, assim, animou lá apresentou no caso, né? Algum show assim, que papai, esse show aqui, olha, eu nunca vou esquecer, ó. Já animei muitos eventos, mas um que destacou, eu vou destacar, foi a segunda festa da Rádio Rondônia, uma noite com a Rondônia FM. Foi no Shop Shows, né? A priori, essa festa veio através de mim, do Silvestre. Depois ela pegou corpo, porque foi feito na Metrópolis e não deu nem pro cheiro de tanta gente lá fora. Aí veio a segunda, que foi sucesso absoluto. E ali, em concordância com os autores, sorteamos o Fusca que eu tinha, que era meu carro. Só que passou, a rádio me comprou na época, acho que foi 4 mil, né? E deu uma geral no carro, o carro ficou lindo. E essa festa deu mais de 100 mil pessoas. Cara, muita 100 gente, mil? mais de 100. Lotou, assim, entupiu o Shop Shows. E nessa época nós fizemos a coreografia, né? Nós compramos, cada um mandamos fazer uns blazer, que vem até o Glaucio estava comigo, nunca me deu mais o Glaucio. A capa preta, a capa preta, né? Uma capa preta, fizemos aquelas capas pretas. Cada locutor usou a capa preta ali. Fizemos, inclusive, uma performance com a música do Pink Floyd, A Not Broke the Wall, com os bonés. Foi um negócio top mesmo. Muito louco mesmo. Fizemos ali a coreografia. Então foi muito bacana. Foi uma festa realmente que ficou nos anais da história de Rondônia. Caramba. E antes você também dançava, né? Jogava break antigamente. Dançava. Como é que é o break aí? Como é que é? Agora só pra Jesus. Bate coração, Jesus! De vez em quando você posta no Facebook, né? Você dançando, eu vejo lá no Facebook lá. Tem que dançar, mano. A vida é maravilhosa. A vida é Bom demais. Enquanto você tem vida, enquanto você respirar, você tem que aproveitar esse mundo maravilhoso. É verdade. E assim, Gustavo, como que foi a transição de Gustavo Cobra para Gustavo Sete? Como que foi isso? A transição não foi assim do dia para noite, né? Passaram por processos. Eu cheguei ao fundo do poço. Devido drogas, devido bebidas, né? E eu quis me libertar daquele mundo, eu quis me libertar daquela vida e busquei a Cristo. Porque se alguém quer se libertar,
Jesus é a porta para a libertação. Não estou aqui pregando placa de igreja, até porque eu não sirvo placa de igreja, eu sirvo Jesus até hoje. Né? Eu sou crente, só que eu creio em Jesus. Tem muita gente que fala assim, mas esse cara não é crente, meu irmão. Eu não estou preocupado com a opinião de ninguém. A minha opinião é minha com Deus. Creio que eu sou pecador, sou falho, mas eu sirvo a Cristo. Então eu busquei, e a Bíblia fala em João 14,14, tudo que você pede em meu nome, qualquer coisa eu lhe dou. Não foi fácil, foram 7 anos ali buscando. Eu era de uma igreja chamada Adventista, né? Me batizei em 2005, em 2006 eu fui batizado pelo Espírito Santo, 6 meses depois, e desde esse dia, desde o dia 14 de janeiro de 2006, nunca mais eu coloquei uma gota de álcool na minha boca, nunca mais coloquei droga nenhuma, cigarro nenhum. Ali eu fui liberto pro nome de Jesus. Quando eu voltei, estava na Parecis, Deus falou que eu não iria mais chamar cobra, ia chamar Sete. E já vinha colocando no meu coração isso. 7 por quê? Porque 7 é perfeição. Na Bíblia, Não sou perfeito, mas o Deus que eu sirvo é perfeito. Então eu falei, a partir de hoje vai ser Gustavo 7. Quando eu voltei pro ar, eu tinha um programa na Parecis, eu falei para mudar, né, as vinhetas, perdão, para Gustavo 7. Na época o diretor era o Beni. Você é um cobra, pô, você é um cobra. Não, diretor. Não, Beni, porque tem algo espiritual. Eu expliquei para ele, né? Ele entendeu. Então, naquele momento, desde a Aparecida em diante, passei a ser o Gustavo 7, até hoje. o Cavaleiro de Deus, né? Cavaleiro de Deus. Claro que até hoje, inclusive, quando você postou a nossa foto lá, as pessoas falam, olha o cobra e tal, não tem problema não. O cobra foi parte da minha vida, foi o meu passado, e não tenho vergonha do meu passado, do que eu vivi, que eu fiz, né? E estou vivendo, glória a Deus. Então, cada vida, cada tempo tem o seu espaço, cada tempo tem o seu momento, e eu vivi momentos e vivi maravilhosamente bem. Bom demais, hein? Bom demais. E a sua conversão, alguém falou pra você? Como é que foi? Você sentiu de Deus? Não, como eu te falei, eu tava numa fase muito louca, né, cara? De muita droga, muita bebida, Fundo do poço, muita né? prostituição, fundo do poço, fudido ali. Portas se fecharam. A única porta que abriu na época em rádio foi Aparecida através do Everton. Aliás, até agradeço o Everton Leone. Muito obrigado, Everton. E não culpo também as empresas. Quem que vai dar emprego para um cara que é noiado? Quem que vai dar emprego para um cara que não tem responsabilidade? Mas o Everton confiou em mim. Acreditou em você? Acreditou. Eu não decepcionei ele, não decepcionei. Eu estava na busca já realmente para ser liberto. Não é fácil, o processo é doloroso. Você entrar nas drogas, você entrar, seja a situação, para entrar é fácil, para sair é mais complicado. E um dia me levaram para um retiro, justamente essa igreja de Adventista me levaram para um retiro. Conheço até a família hoje, a família Dermone, que é a irmã Eva, o esposo Eliseu, que já está na glória, e os filhos, né, o Eliel. E eu passei, então, esse retiro 5 dias de boa. 5 dias sem droga, sem bebida, sem prostituição. Já tive a diferença. E eu falei, pô, esse Deus que eu quero, essa vida que eu quero. E eu passei, então, a frequentar. Comecei a frequentar essa igreja, buscar Cristo. E foram 7 anos para poder ter uma libertação total. Mas veio, né? Porque todo aquele que bate, a porta se abre. Todo aquele que busca, encontra. Verdade. E eu encontrei. Rapaz, forte, hein? É forte. E hoje, Gustavo, você está em alguma rádio trabalhando? Não, eu estava na Transamazônica, e lá a porta é aberta para nós, um abraço para a Neiva, né, para o Henry. Mas aí tivemos que fazer um tratamento, que nós estamos em processo de tratamento aí, contra o câncer, né, hemodiálise. Como que está a sua saúde mesmo? A minha saúde está buscando aí, cada dia, né, a melhoria. Em 2019 você deu um susto em Porto Velho, 2019, né? Foi. Você estava trabalhando, deu um apagão, você... Como é que foi isso? Na verdade, assim, eu já sabia que estava com um problema renal, né? Sabia que estava com os nódulos no rim esquerdo. Não sabia que era maligno, sabia que estava ali com câncer, né? Cara, é maligno, né? Aí eu me casei na época, em 2018 para 2019, e eu sabia que tinha que fazer o tratamento, eu não fiz, eu paguei o preço. Falei, vou nada, vou ficar de boa. Tô de boa aqui, tô na lua de mel. Tô na lua de mel. Só curtindo. Aí nasceu meu filho, quando nasceu meu filho, eu vi a porrada, fui direto para na UTI, onde eu fiquei 30 dias na UTI. 30 dias? 18 dias em coma profundo. Para os médicos, para a medicina, não tinha mais como voltar, né? Eu voltar, né? Era um caso perdido. Só que a minha vida não pertence a médico. A minha vida não pertence à medicina. A minha vida pertence a Deus. Só vou quando chega a hora que Ele me chamar. E aí eu voltei e estou aqui, firme e forte. Aliás, domingo, dia 6 de julho, é meu aniversário. Eu vou completar 5.3. 6 de julho, domingo agora, é meu aniversário. E ele quer presente, hein? Quero. Eu até falei ontem,
Ganhou outro, ganhou. Ganhei, já ganhei. Tu viu aí? Ganhou. Meu professor Carlos me deu um Malbec. Ganhou o perfume, ó. É, um perfume. E quem que me quiser me presentear, bem. Mas também, se não puder, só os parabéns também é bem-vindo. Eu falo isso, mas domingo, a amizade essa entrevista vai ser antes de domingo, então domingo, né? Aniversário do Gustavo 7. É. Você que é amigo dele, ó. Presente pro Gustavo, hein? Tô aí. Gustavo, também antigamente o pessoal escutava o rádio, né? Imaginava um cara bonito, forte, sensual. Quando chegava pra conhecer o cara era feinho, né? Isso aconteceu com você ou não? Você sempre foi o cara forte? Não, no meu caso não, porque eu sempre fui grandão, né? Eu tinha sempre uma vinheta, eu malhava na época. Tinha a vinheta, lembra da vinheta do... Era moreno, alto, bonito. E eu tinha um cabelão, pô, não era careca não. Eu tinha um cabelão, usava os brincos. Então eu era benzinho, né? Eu era invocado. Então as gatinhas não se decepcionavam, não. As gatinhas gostavam. Mas tinha uns colegas nossos aí, chegava lá, oi, misericórdia. Mas guerra é guerra, né, meu irmão? Quem dispensa é o exército. E assim, Gustavo, você tem algum conselho para falar para essa garotada aí que tá na noite, aí na bagaceira, né? Tem algum conselho para dar para esse pessoal aí? O conselho é o seguinte, cara, aproveita a vida. Porque entendeu? Você curtiu muito, mas infelizmente acabou saindo dos trilhos. Sair dos trilhos ali. Aproveita a vida é maravilhosa. Né? Como sempre falo, nós temos que ter sempre o nosso lado espiritual também ativo. Eu não creio em Deus, amém, isso é um problema teu. Eu sempre falo que Jesus, que é Jesus, nos deu algo chamado livre-arbítrio. Eu não forço ninguém a servir a Cristo. Eu não forço ninguém a andar com Deus. Eu ando com Ele, 24 horas, né? Mas se você quer o libertar, se você quer vencer algo, se você está passando por um processo doloroso, seja financeiro, sentimental, seja qual for a porra que você está passando, meu irmão, a saída é Jesus, tem outra não. Legal demais, hein? Quer aproveitar, quer mandar alô para alguém aí? Quero aproveitar, né, que nós estamos no meio, vai começar julho agora, né? E julho, além do meu aniversário, que também tenho da minha sobrinha, que é a Yasmin, do meu tio Antônio, do mesmo dia 10 vem a Rebeca, que está em Aracaju, a filha da minha irmã Leite, né, minha lindona, e dia 14 da minha mãe, a minha rainha, que completa mais uma primavera, 79 anos, salvo me engano, e esse ano ela passou por duas situações complicadas, delicadas. Fez a cirurgia no coração e na sequência estourou uma hérnia, e essa hérnia foi complicado, delicado também, está se recuperando agora, mas ela está viva. Então, só em saber que minha mãe está viva, mesmo ali idosa, debilitada, para nós que temos mães é algo que não tem preço, e eu sou muito grato a Deus pela vida da minha mãe, louvo a minha mãe, ao meu filho que eu tenho, que é o Gustavo Máximos. Gustavinho, né? É o Gustavinho, que tem 6 anos de idade, é o filho da promessa, né? Tem outros filhos, mas o filho da promessa é o Gustavo. E a minha esposa e todas as minhas irmãs, que eu amo demais. E assim, Gustavo, como que você se sente ser inspiração assim, para muita gente? Tem muita gente que virou locutor através da sua vida, né? Como eu te falei, o Cesário Pereira foi inspiração para mim. E você foi para milhares de locutores também, com o tempo, eu tive minha identidade. E as pessoas que estão começando têm que espelhar alguém. E como realmente destaquei, né, e se destaco na minha área, seja a locução porta de loja, seja a locução na rádio, então os caras sempre me procuram e ajudo. Se eu puder ajudar, atrapalhar, eu não vou. Hoje tem muitos jovens que estão em rádio, né, porque nós demos a força. Muitos também fazem porta de loja, que é um ganha-pão. Também nós demos essa oportunidade. E a vida é assim, mano. A gente está aqui para poder beneficiar e ajudar o próximo, né? Então, se eu puder ajudar, atrapalhar, eu não vou. eu me lembro, Gustavo, que eu ficava te escutando do rádio. Eu pegava a fita e botava para gravar. A fita, né? Eu ficava ouvindo tua voz. Rapaz, a voz desse cara é muito louca. Eu quero ser a voz, pelo menos 1% da voz desse cara. Eu ficava escutando. Rapaz, é legal demais a voz desse cara. Amém. Top demais, hein? E assim, Gustavo, você tem alguma mensagem para deixar para esse jovem, para essa jovem que sonha em ser locutor de rádio, sonha em trabalhar na comunicação? Tem algum conselho? Perdão, minha garganta. Mas olha, Deus sim, querido, se você tem um sonho, se você tem essa vocação, lute por ele. Tem colegas nossos que quando iniciaram, mataram o sonho dele. Não, você não tem condições de ir. E eu falava, você tem condições. Então, querido, o céu não é o limite. É o seu coração que é o limite. Vamos para cima.
Quer água? Quero. Toma água. Dá água aí, produção. A produção? Aí, ó, a água é a número 1 de Porto Velho. A Caiari. Alô, Cleia, alô, Betinho, aquele abraço aí, pessoal da Essa aqui é medicinal ainda, viu? Essa é top demais. Obrigado, ó. produção. Produção, tá quanto tempo aí, produção? Dá de ver quanto tempo aí? 20 minutos. 20 minutos? Obrigado, produção. Ai, delícia. Olha que eu faço hemodiálise. Vou Eu falar. não posso tomar muita água, viu? Mas essa água aqui é deliciosa, é caiaria. Aproveitar o espaço. Geladinha. O tratamento lá é meio difícil, meio complicado? Como é que é? É difícil, é doloroso, porque eu fico 4 horas numa máquina. 4 horas? 4 horas, o meu sangue É uma vez por semana? Como que é? é 3 vezes por semana. 3 vezes? É. Eu fico terça, quinta e sábado. Pra filtrar Aí o sangue. fura, né? Tem feito uma cirurgia no braço, para ter chamado fístula, e aí é furado. Chega lá, são 2 furadas, porque são 2 canais. Aí o sangue vai para uma máquina, que é o rim artificial, né? Que é o catéter, e aí ele volta para o meu corpo. Então você tem que esperar essa transição de tirar a água do corpo, limpar o sangue e voltar para o teu corpo. Total 4 horas, devido ao meu tamanho, geralmente 3 horas e meia, 4 horas, e faz isso aí. Eu ia fazer agora o transplante. Tem em Porto Velho o transplante pelo particular com a doutora Caroline. Mas aí, infelizmente, um câncer, né, ele tinha retornado. Nós estamos lutando contra esse câncer, estamos vencendo e já venceu em nome de Jesus. Nome de Jesus, né? Quero falar para você que está com câncer aí, você que está com uma doença raríssima. Olha, o médico dos médicos, o Senhor dos senhores é Jesus Cristo. Se a medicina falar o contrário, se o cara falar assim, ó, você tem só 1 ano de vida, diga, o Deus que eu sirvo é que faz diferença na minha vida. Então, eu posso falar para você, eu creio que tudo que eu estou passando pelo processo, ainda vou viver muito, ainda vou curtir muito e vou aproveitar muito dessa vida porque Deus é maravilhoso. E daqui eu vou para a glória. Aleluia. Amém. Rapaz, que top, hein? Inclusive, Gustavo, tu falou um assunto bacana. Eu, há 15 anos atrás, eu também tive uma situação difícil na minha vida. Né? Tive depressão, tive ansiedade, tive depressão, quase morri, né? Meu Deus. Fiquei bem magrinho e foi Deus que me transformou, né? Amém. Que me curou, na verdade. Eu tive um encontro com Deus e eu tive me transformado. E hoje em dia você pode ver que a depressão, antigamente o pessoal não falava, né? 15, 20 anos atrás, é um assunto que tava... Ficava ali fechado. Ficava fechado. Hoje todo mundo já fala sobre esse assunto, mas é difícil. Quero até aproveitar um amigo nosso, que você conhece ele aqui da Leste, o Ed Carlos. Ed Carlos é gente boa levita, demais. Gente boa. tá com depressão, vai fazer 4 anos. Não é fácil. Ed Carlos, tá aqui, ó. O exemplo para você. Vanzinho, que é seu parceiro também, né? Passou por isso, irmão. Acredite, você vai ser liberto em nome de Jesus. Não se desespere, Deus é contigo. Verdade, Deus é maior que a depressão, né? É muito maior. Deus é maior que a depressão e a Maior ansiedade. que tudo. Quanto tempo, produção? Quanto tempo aí, produção? Produção, 25. 25 minutos? Sobre o Corinthians e Flamengo e tal. E aí, o Flamengo aí, como que foi? Flamengo foi maravilhoso, ganhou mais de 150 milhões, mas infelizmente a última partida, Desde pequeno que você é flamenguista? desde pequeno. Igual eu, desde pequeno. Então o Flamengo, infelizmente, na última partida com o Bayern, eu creio que dava para ganhar, entrou com medo, entrou nervoso, entrou ansioso e pegou peia. Entendeu? Ah, eu não vou chorar, amigo, porque os caras estão milionários. Os caras ganharam milhões. Fiquei triste porque é um time que eu amo, né? É o que eu gosto. Mas que sirva-se de lição para quando chegar no Brasil, tirar esse salto alto aí, né? Pensar que são os maiores do mundo, porque não são. Então, tem a Libertadores pela frente e tem ainda o Brasileirão. Tira o salto alto e começa a jogar bola. E pra tu ver, sempre vai existir um time melhor que o outro. Vai. Né? Ah, o meu time é top, mas vem o outro. Poxa vida. A vida é assim, pô, Pedro. Sempre A vida vai é haver assim. alguém mais... Vai sempre existir alguém melhor do que a gente. Infelizmente é assim. Só não existe melhor que Jesus, que ele é o único. Só ele Mas mesmo. fora ele, abaixo dele, irmão, tá valendo. Tá comendo feijão, arroz e tá... Pode ver alguém derrubar ele. Verdade. O cara botou tudo no bolso aí. O cara é melhor que tu aí. É verdade. E na Dimpos? Fez locução na Dimpos? Na Dimpos também na Dimpos? Fiz, inclusive a Dipos, um abraço para Edmilson, vai reabrir agora. Eu creio que, não sei se reabrir, mas sucesso absoluto. Vai reabrir, né? E a Dipos ali foi um... O celeiro de... Foi um templo da Dance Music. Dance Music, é? Foi um templo da Dance Music. E eu animei muita festa na Dipos, muita festa Tem muita realmente. história boa. Tem história boa também lá na Dimpos? Hã? Tem uma história boa também lá? Histórias maravilhosas. Tem muita história. Histórias maravilhosas. E assim, o Sensacional, você tinha contato com os caras que cantavam, né? Sim. Los Tiboroni. Eu apresentava, né? O cara, eu era o locutor. E estava sempre ali A Arrastão do apresentando. Bento, tu apresentou, né? Tem o Arrastão.
E eles também, quando faziam na Dipos, em outros lugares também, eu apresentava também esses cantores, né? Adailton, aquele que é maluco, DJ Maluco. DJ Maluco. Aquele que é maluco. Essas feras aí. O Tiborone. Los Tiburones. Adailton. Exatamente. Poliana. A gente sempre apresentou essas feras aí. Como que conheceu o Daniel Campos? Como que tu conheceu o Daniel Campos, hein? O Daniel foi através dessa festa, né? Que ele fez lá no Colégio Rio Branco. E ele... Noite do Bicho, Noite do Bicho. Ele nos convidou. A rádio, ele investiu na Rádio Rondônia, e nos chamou, passamos a ter essa convivência, né? Ali de companheirismo. Não temos amizade, é coleguismo ali e tal, então é isso aí. E a festa foi sucesso na Noite do Bicho, hein? Foi sucesso, foi Lotado sucesso. de gente. A quadra lotou. Tanto que ele ganhou dinheiro pra caramba na época ali, né? Ganhou dinheiro? Ganhou. E tu ganhou também ou pouco ganhou, né? Na época ganhava pouco, né? Porque a gente era... Pegava só o cachê mesmo. Só o cachê. Aí depois que comecei a fazer festa, comecei a ganhar também. Peguei falei, peraí, esse cara tá em cima de mim, porra. Peraí. Aí comecei a fazer festa e comecei a ganhar a nossa também, bem. O show, né? Isso, show e outras festas também, a gente fazia, né? Caramba, só... Aí começamos a ir pra fora, pra Humaitá, com o DJ Ricardo Júnior, Boca do Acre, né? Então, Amazonas, então a gente viajava muito também pro interior de Rondônia aí. A gente fazia muita festa também pra essa galera. Aconteceu alguma coisa engraçada nessas viagens aí no interior aí? Acontece muita coisa, né? Ah, acontece. Pega o barco e barco... Muita loucura. Estrada complicada. As mulheres que são loucas, né? Você chegava no interior desse aí, porra, você é novão, bonitão. A mulherada quer de pau, velho. Com vozeirão, aí lascou. Vozeirão. Aí a mulherada quer de pau. Pô, DJ, locutor. E aí, como fala, né? Quem dispensa o exército, a gente vai aproveitar mesmo. E aí, produção? Quanto tempo aí, produção? 32. 32? Vamos Gustavo, encerrar, né? muito obrigado pela tua participação no Pode Segue, hein? Obrigado de coração. Deus abençoe você cada vez mais. Continue firme aí, né, nessa sua alegria, que você transmite alegria pro povo, né? Amém. Só de estar aqui, eu sinto uma energia boa desse cara aqui. O cara é alto. A energia do Espírito Santo, né, meu O irmão? Espírito Santo vai dar aquela alegria pra gente, né? Rapaz, é bom demais, hein? Pô, Peru, é um prazer estar com você. Obrigado à produção. Ao nosso DJ. DJ Nasa Viana. Nava Viana. Nasa. A Viana, fera. Abraço, produção. E quando quiser chamar a gente, tá? Opa, não fazer ao vivo aqui. Estaremos fazer ao aqui vivo. pronto, ao vivo aqui pro Pode Cega. Ao vivo com o lanche aqui da Japinha. Que já é sucesso, Pode Cega, viu? Sucesso, hein? Tamo junto, Barão. Então, Gustavo, obrigado de coração mais uma vez. Hein? Obrigado, Beleza, meu querido. Obrigado, pessoal. Isso aqui foi mais um Pode Cega do Poperô. Agradecer aí, ó, nosso patrocinador mais uma vez, ó. Cari, refrigerante Didio. Ó o óculos, coloca o óculos. O óculos, né? É o óculos. Foi mal, corta aí, produção. Então, pessoal, isso aqui foi mais um Pode Cega do Poperô, ó. Agradecer aos patrocinadores, ó. Didio Refrigerantes. Delicioso. Água Cari. Olá Telecom. Japinha Lanches e JJ Material e Condição. Agradecer também nossos parceiros indiretamente, ó. Agradecer a Paparazzo que doou essa camisa de Poperô, esse óculos. Albert. O Sushi Mac. Agradecer meu amigo Albert e também o Pedreiro. O cara tá arrebentando aqui, tá construindo o estúdio. Aqui tá improvisado por enquanto, Gustavo. Mas aqui vai ficar bonito, ó. Aqui tá meio calor, né? Mas vai ter um ar-condicionado aqui, vai ter um negócio top aqui, vai ter alimentação. Mas tá tudo improviso, mas vai dar certo. Em nome de Jesus. Já deu. Então, pessoal, agradecer a cada um de parceiros que estão ajudando diretamente. O Marcelo aqui o Homem do Sofá, o cara constrói sofá, top, o cara é top, ó. Todo mundo aí que tá ajudando a gente, obrigado de coração. Deus abençoe. O alô também sabe pra quem? O pessoal do Mundo da Carne também, ó. O pessoal do Dia C, Mundo da Carne também, gente boa também, parceiro aqui do Humor Sem Maldade. Todo mundo que é parceiro do Poperô, obrigado de coração. Deus abençoe. Valeu, é nóis, Gustavo. E solta o som aí, DJ. Poperô, chegou.